tenho uma curiosidade, Arlindo, eu queria fazer uma pergunta para você, né? A gente já viveu algumas décadas, isso é interessante, né? Como é que está sendo para você? Como é que é para você viver assim esse outro período de vida, assim, aposentado, né? Podendo ter mais liberdade de. Como é que é isso? Como é que isso chega para você? Como é que o tempo chega para você? O tempo está chegando muito bem. Eu confesso a você que eu fiz 9 anos de terapia para conseguir me aposentar. Não foi um processo fácil. Eu sou de uma família, meu pai vivia para trabalhar. Então, o que a gente existia era para trabalhar. Dia que um filho meu, financista, disse, papai, ó, você tem direito a aposentar-se. Eu falei, não, meu filho, não tem direito não, porque eu tirei licença, eu fiz isso, fiz aquilo, não está na hora ainda. E ele falou uma vez, ou na terceira vez, ele falou, pai, você não precisa se aposentar, a única coisa que você não pode é não ter inteligência financeira, porque você pode se aposentar, continuar trabalhando, mas pelo menos você não vai pagar o INSS. E aí eu resolvi meio que para mostrar para ele, resolvi ir lá fazer minha ficha, e aí descobri que eu já tinha 4 anos que eu tinha direito de estar aposentado, inclusive recebi um atrasado. E, Sandra, eu confesso a você que as pernas tremeram, e tremeram muito, e eu, felizmente, fui muito bem assistido por uma terapeuta que me mostrou ao longo processo que a minha vida não era o trabalho conforme me havia sido vendido. Então, graças a esse processo terapêutico, eu me aposentei aos 70 anos. Aos 70 anos. Me lembro que meu querido reitor Reinaldo, centro do CAT, mas ainda agora você pode se aposentar aos 75. Quando que você vai se aposentar? Eu vou me aposentar agora, Reinaldo. Me preparei para me aposentar aos 70. E me aposentei de uma forma que eu jamais poderia imaginar que fosse acontecer comigo, sem nenhuma viuvez. Eu não tenho viuvez da sala de aula da economia, eu não tenho viuvez, eu não tenho viuvez nada. Eu tenho uma ternura por alunos, ex-alunos, atuais orientandos meus, mas eu não tenho nenhuma viuvez daquela coisa de que eu tinha que acordar e ir lá e fazer aquela coisa. Então, é um processo de extraordinário aprendizado, mas aí tem um detalhe importante, é que, de uma certa forma, eu galguei uma liberdade que eu não tinha antes, né? Podia viajar a qualquer momento e a qualquer lugar atender a chamada. Eu recebi um convite para ser professor visitante na Universidade de Leiden, na Holanda, aí eu não precisei prestar conta a ninguém, não precisa pedir licença do departamento, nem coisa nenhuma, eu simplesmente fui. Né? Da mesma forma, quantas vezes eu era chamado, olha, vem aqui participar de uma banca. Eu não tinha que saber como é que estava a minha grade curricular, não tinha que saber nada, eu simplesmente ia. Né? Da mesma forma, pessoas que me são muito caras e queridas, principalmente no interior, Aline, você pode vir aqui fazer uma análise de conjuntura para a gente? Eu falo, posso. Só que antigamente, Sandra, eu saía de Vitória. Quantas vezes eu saí de Vitória às 2h da tarde para chegar no interior às 5h30, 6h da tarde, fazer uma fala de conjuntura até 9h30, 10h e depois voltar, porque no dia seguinte eu tinha... A partir do momento que eu me aposentei, eu comecei a dizer, olha, eu vou ter o maior prazer, mas vocês têm que me aguentar um final de semana inteiro. Então, olha como é que mudou. Então, o processo de vida muito mais rico. Né? Um presente de estar no mundo muito mais rico. E agora, deixa eu atualizar, com essa história da pandemia, estamos vendo um processo de reinvenção de todos nós. A pandemia está nos possibilitando coisas que a gente não... eram impossíveis de serem emplacadas, de serem feitas antes da pandemia. Sim. Essa série minha, Conversas com quem tem história para contar, eu já havia pensado há 3 anos, pensando em pessoas
que tem uma história, tem uma oralidade, tem uma forma de estar no mundo, e que essa coisa não está registrada em lugar nenhum. Essas pessoas vão, e aí vai ficar aquela coisa no neto, no sobrinho, mas eu não consegui emplacar esse projeto, e só estou conseguindo fazer isso agora exatamente porque é possível eu convidar Sandra Leandro para uma conversa com quem tem histórias para contar, e a Daniela intermediar isso, e ela propiciar nos colocar na rede, nos colocar na nuvem. Então, olha que momento especial estamos todos nós vivendo, mas principalmente aqueles que já estavam sendo devagarinho descartados por uma sociedade utilitarista e que mastiga as pessoas, né? Independentemente de formação acadêmica, muito respeitado, muito querido, mas olha, já não é mais a pessoa para ser acompanhado. Então, Sandra, para quem estava há 3 anos, nessa nova experiência do convívio com a liberdade, a liberdade no sentido... Sandra, você não pode imaginar como que foi bom eu me dar conta que eu não tinha mais um calendário acadêmico. Como foi bom... Não, eu falo sério, como foi bom eu não ter que ser um eterno rebelde contra a grade curricular. Eu fui um eterno rebelde com relação à grade curricular, sempre. Né? Na vida universitária, isso é mais fácil do que para vocês que dão aula no primeiro e segundo grau. Mas, né, mesmo lá, era complicado. Afinal de contas, qual é a ementa, qual é o programa, e eu tinha que fazer rebeldia, às vezes fazia rebeldia e era aceito, outras vezes não era. Colocar, por exemplo, a educação biocentrada na universidade, eu não consegui, não é? A Mônica e a Astrid se voluntariaram para tentar me ajudar em alguns momentos da formação, e não puderam, porque, não, isso aí para elas fazerem tem que ser oficial e tem que ter um seguro. Resultado da melodia, eu fiquei 4 anos sem poder, e me aposentei sem poder, porque não tinha o tal do seguro. Então, observe que isso tudo me leva agora a um momento de, para além dessa liberdade de grade curricular, para além da liberdade do calendário acadêmico, que me foi muito pesado, Sandra. Meus netos, eu tenho 4 netos, todos moram no hemisfério norte. Então, eu só tinha férias quando eles estavam num bruto do inverno. Então, eram raras as oportunidades para eu ir para um parque com um neto ou com a minha neta, porque era muito frio. Então, agora não, quer dizer, agora voltei para esse enclausuramento, que é por outra ordem. Mas, então, 3 anos dessa liberdade, que me foi muito, muito especial, eu entro num outro tipo de enclausuramento, que é esse confinamento no qual nós temos, esse afastamento social, que eu tenho que levar a sério, porque não é só para cuidar de mim, mas é cuidar também do outro, cuidar de pessoas queridas no meu entorno, né? Com o cuidado todo desconhecido, e aí se abriram inúmeras outras portas. Você veja isso que nós estamos fazendo agora. Isso é uma abertura extraordinária. Nós conseguiríamos fazer isso em fevereiro desse ano? Conseguiríamos, não tinha problema nenhum, bastava botar uma câmera, a gente sentava lá na escola de biodança e faríamos isso. Mas nunca fizemos. Então, essa restrição da pandemia está abrindo oportunidades maravilhosas para um outro tipo de criatividade, um outro tipo de despojamento. E agora não é mais simplesmente escrever trabalho, no meu caso, não é simplesmente escrever trabalho acadêmico, né? Que eu já havia superado ao escrever o Homem que Semeia Bom Dia. Né? Ali eu já tinha me despojado disso, né? Que é o meu livro infantil. Né? E eu só e não foi... Você pensa, Sandra, que foi fácil botar Arlindo Vilaço? Eu cheguei a pensar em botar, né? Que era o meu apelido de infância.
Eu cheguei, olha só que coisa mais doente, mais doida, né? Eu pensar como autora Marcha. Por que Marta Rocha? Porque era uma das dos impactos que eu tive ao chegar de Colatina em Vitória e com os olhos azul que eu tinha, naquela época a Miss Brasil era Marta Rocha, uma baiana de olho azul. Então, durante algum tempo, meu apelido foi Marta Rocha. Olha só. Então, eu ia até dizer, não, essa é a minha história. Essa é a história do Arlindo Vilasco, pode ser o apelido de Marta Rocha, de Lu, pode ser do que quiser. Arlindinho, pode ser o que quiser. Mas é a história desse personagem que é entendido civilmente como Arlindo Vilasco. Então, eu acho esse momento nosso muito rico, porque a gente está se permitindo a ousar fazer diferente. Lamentavelmente, nós, na educação, estamos perdendo essa oportunidade por um excesso de mercantilização do ensino. E quando eu digo de mercantilização do ensino, eu não estou falando só a mercantilização do ensino privado, é a mercantilização também do ensino público, do ensino governamental. Ele é uma moeda, né, no jogo político eleitoral dos interesses mesquinhos. Mas eu quero fechar aqui essa nossa interrupção, né? Mas eu, antes de terminar essa conversa extraordinária, com quem tem muita história para contar, e você só contou um pouquinho dela, mas pode ser que tenha uma história que você tem dentro de você e que você gostaria de compartilhar e que eu não te instiguei. Dê a oportunidade a todos nós de ouvir essa história que eu não percebi e que você tem dentro de você, Sandra. Ai, Arlindo, qual história? Eu não consigo, não estou conseguindo lembrar uma história. Queria uma história feliz. Mas eu vou contar duas histórias, então. Vou contar uma que não é tão feliz assim. Né? Quando eu era na escola, quando eu voltei para cá, já em Vitória, com a minha mãe, acho que num grupo escolar, onde ela era professora, eu gostava muito de decorar e de falar poemas e tal, né? Isso, o palco sempre me atraiu. Mas só sobrava para mim o papel da nega maluca. Eu lembro de uma briga boa da minha mãe com a escola, com a minha turma lá, com a colega dela de trabalho, e não me deixou fazer o papel. Então era boneca de piche, nega, só sobravam esses papéis. E para mim era uma coisa boa, porque eu gostava de palco e tal. Então talvez da escola não tenha me ajudado, tenha me dado uma murchada nesse outro lado, né? Meu. Isso é uma história assim, e como isso é infância, faz parte daquele pedacinho da história, né, que você não esquece, né? Porque a memória atualiza, você não sente dor mais quando ouve, é tanto que eu consigo falar, contar e tal, mas é preciso lembrar dessas questões, assim, que isso ainda acontece, né? Assim como o menino anjo nas procissões ou nas festas natalinas. E uma outra história, eu acho que é uma coisa linda também, eu gosto muito de uma cena, e ela até ganhou, escrevi um poema sobre isso. Eu estava andando no dia 2 de fevereiro, caminhando na praia, né? E aí eu encontrei uma flor, né? Dessa que as pessoas jogam para Iemanjá e tal. Encontrei uma que veio de volta, né? Depende, ela não foi colocada em alto mar e tal, ela volta. E aí eu lembro que foi uma coisa muito, muito que me tocou e mexeu muito comigo para falar, e me fez falar um pouco dessa sozinhez feminina, né, da mulher negra, né? E aí saiu um texto, saiu uma poesia, né, como mais ou menos uma prece, né,
para que as flores, né, os pedidos dessas mulheres negras, né, e suas sozinhês fossem aceitos. E aí eu escrevi um poema sobre isso. Eu acho muito... É uma cena, por exemplo, para mim muito interessante, porque me toca, né? E me fala exatamente de alguma coisa que tem a ver com raízes ancestrais, que não são essas só da relação familiar, mas que fala de uma outra coisa que é maior, né? Que é do mundo, que é de todo mundo, essa coisa que une todo mundo, né? Que as mulheres tivessem a possibilidade de se sentirem mais acolhidas em seus afetos. Isso, para mim, seria um grande empoderamento também desse acolhimento afetivo que abrandasse essa necessidade, de estar sempre nesse lugar da sozinhez. Mas que é isso, não sei se ficou muito claro, mas tem alguma coisa aí que eu ainda preciso traduzir em escrita, talvez, que facilite um pouco a compreensão. Sandra, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa. Sandra Leandro, que tem tantas histórias para contar. Eu quero agradecer muito mais do que em meu nome. Obviamente, com uma conversa dessa sempre me enriquece. Conversar com você sempre me enriqueceu. Hoje, conversando sobre coisas sobre as quais eu não tínhamos conversado antes, né? A gente está praticamente décadas de convivência e isso nunca tinha aflorado, e aflorou hoje. Mas mais tão privilegiado quanto eu me sinto nesse momento, eu não tenho dúvida alguma que privilegiadas e privilegiados serão todas e todos aqueles que amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, quem sabe daqui a 30 anos, vão ter acesso a essa história de contundência, de doçura, de sofrimento, de alegria, de lágrimas, e tem também esse sorriso tão cativante de Sandra Leone. Muito, muito obrigado por ter compartilhado esse seu ser que se coloca de uma forma tão íntegra neste mundo nosso que precisa de mais flores, Sandra Leandro. Gratidão. Gratidão, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer imenso e assim, muito feliz de poder ter essa conversa que a gente nunca teve, né? Olha, tem uma coisa boa da pandemia, essa foi uma delas. Obrigada, querido, muito obrigada.